E explodiu mais uma grande bomba dentro do Corinthians e dessa vez vai ficando cada vez mais comprovado que o Timão necessita se profissionalizar urgentemente com a votação dos conselheiros sobre a reforma estatutária, marcada para o dia 24 de novembro. É preciso ficar atento a um detalhe que pode fazer total diferença e o Corinthians foi punido mais uma vez pelo STJD. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre punição, Corinthians foi multado pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta de arremessos de objetos em derby pela Copa do Brasil. O Timão recebeu mais uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Corinthians foi multado em R$20 mil por conta de arremesso de objetos no campo, no gramado da Neoquímica Arena, durante clássico contra o Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que aconteceu no dia 30 de julho, em que vencemos por 1-0 o gol do Memphis, jogo que abriu caminho para a classificação rumo às quartas de final da competição. Corinthians foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punições por desordem e lançamento de objetos no gramado. Essa multa poderia ter chegado até R$100 mil. No entanto, o valor foi fixado em 20 mil, conforme decisão unânime da terceira comissão disciplinar do STJD. Teve outro julgamento também. O Corinthians também poderia ter sido multado, poderia ter recebido uma outra punição do clássico que aconteceu contra o Palmeiras, só que no dia 31 de agosto, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas nesse jogo o Corinthians foi absolvido porque o Timão identificou os responsáveis e encaminhou para a polícia naquela ocasião, demonstrando colaboração. Então, por esse incidente, o Corinthians não foi multado, mas pelo que aconteceu na Copa do Brasil, R$20 mil de multa. A minha opinião quanto a essa punição que o Corinthians recebeu do STJD é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians poderia ter tomado uma multa de até R$100 mil, então acabou tomando uma multa de R$80 mil a menos. Mas eu estou falando aqui que isso é motivo para comemorar? Absolutamente que não. Uma coisa é fato, quando você está em um jogo, quando você está em um evento esportivo assim, tem que ter uma conduta, uma maneira para evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque é o Corinthians que acaba pagando por poucas pessoas que perdem o controle e acabam jogando as coisas dentro do campo como se fosse fazer algo próspero, algo bom para o clube. Muito pelo contrário. É isso, ó, multa, punição. Tem coisas que podem virar até o Corinthians perder mando de campo. Mas enfim, uma coisa também que eu gostaria de falar é que parece que é só o Corinthians que é punido por essas situações. Outros lugares o Corinthians vai, jogam objetos também, várias coisas acontecem e eu não vejo. Só o Corinthians que parece que é punido nesses tipos de situações. Mas enfim, quando se vai na arena ou qualquer lugar, uma coisa que tem que ter a consciência. Não se pode jogar nada dentro do campo, porque no final das contas é o Timão que vai ser punido, como aconteceu mediante esses incidentes que aconteceram no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre uma situação que todos nós torcedores temos que estar atentos, mas muito atentos, relacionada à votação dos conselheiros sobre a reforma do Estatuto. No dia 24 de novembro, os conselheiros vão votar sobre os temas, eles vão deliberar as propostas que serão incluídas ou retiradas
do projeto final da reforma do Estatuto. Hoje, o Corinthians tem uma totalidade de 299 conselheiros que vão decidir em primeiro momento sobre essa questão da reforma do Estatuto, ou seja, os conselheiros eles terão o poder de retirarem algumas propostas sobre a reforma estatutária. Primeiramente, uma das pautas mais importantes para nós torcedores é a questão do fiel torcedor ter direito ao voto. E é aí que eu falo para vocês, nós temos que estar atentos a uma condição dessa votação que acontecerá no dia 24. Essa votação tem que ser aberta, não pode ser votação secreta. Por quê? Porque será muito fácil algum conselheiro chegar na imprensa, publicamente, falar que é favorável ao fiel torcedor votar, e aí chega lá na hora da votação, se for voto secreto, o cara pode colocar que é contra. Então, ainda não temos nada definido sobre essas regras. Já sabemos que o presidente Romeu Thuma Júnior quer que a votação seja aberta. Alguns conselheiros, principalmente do grupo de vitalícios, que hoje é um grupo que conta com 99 conselheiros, a maioria deles não querem que a votação seja aberta. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Temos que estar atentos e acompanhando bem de perto essa situação. A minha opinião quanto a essa questão das regras da votação da reforma do Estatuto é a seguinte. Primeiramente, nós não podemos deixar essa questão passar desapercebida. Temos que ficar atentos e muito atentos a essa situação. Estamos falando de algo que não acontece no clube desde 2008, que é a reforma do Estatuto. O Estatuto do Corinthians está ultrapassado, o Estatuto do Corinthians é confuso. O Corinthians não pode mais ter as suas principais decisões sendo resolvidas por 3, 4 mil pessoas, que é o que acontece durante as eleições. Tudo bem que ainda esse projeto para o voto do fiel torcedor ficou devendo e desagradou a maioria de nós torcedores. Os valores são caros, metade dos valores de uma mensalidade do clube social, e ainda teremos que pagar essa metade dos valores que quem é sócio paga, R$60, e mais o plano do fiel torcedor. Por exemplo, hoje eu tenho um plano de R$24,90, então terei que pagar mais R$60, total de R$84,90. Algumas coisas ainda poderão serem corrigidas, pelo menos na minha visão, está muito caro isso daí. Agora, não podemos permitir que seja voto secreto. Alguns conselheiros querem, eu acredito que a maioria, estão querendo que seja secreto. Isso não pode, tem que ser aberto. E vamos acompanhar e acompanhar bem de perto, porque é aquilo que eu já falei. É muito fácil, de repente o conselheiro vai lá, faz média, fala na mídia que é a favor do voto do fiel torcedor, aí depois vai lá e vota contra. Então é por isso que temos que acompanhar e muito, muito perto tudo isso daí. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais bombas envolvendo Fabinho Soldado, Osmar Stabile e pressão de conselheiros para a saída do atual executivo de futebol do Timão. Todos sabemos que desde que o Osmar Stabile venceu a eleição indireta que aconteceu em agosto, absolutamente que aconteceram vários acordos políticos para que ele tenha vencido com uma grande quantidade de votos, uma totalidade ali de aproximadamente 260 votos que aconteceram durante aquela eleição de forma indireta. O Stabile teve quase 200 votos, ou seja, para que isso tenha acontecido, vários acordos políticos foram fechados. Quem me acompanha sabe que desde antes da eleição eu já vinha falando para vocês a pressão para se ter um novo diretor estatutário de futebol, e absolutamente que conforme o tempo vai passando, essa pressão envolvendo ter esse cargo estatutário vai aumentando cada vez mais. Só que hoje
para se ter esse cargo estatutário, o Fabinho acaba sendo uma barreira. Por quê? Porque o Fabinho não aceita. O vice-presidente, o Armando Mendonça, acabou conseguindo pegar algumas funções que era do Fabinho, está lá no meio do futebol, mas claro, ainda a pressão para se nomear um diretor estatutário ainda é muito grande. Na semana retrasada, surgiram informações que o Stabile estava sendo pressionado para demitir o Fabinho. O Stabile veio a público, falou que não estava sendo pressionado coisíssima nenhuma, mas enfim, aconteceu de novo. Os bastidores do Corinthians seguem pegando fogo, na verdade nunca para. Conselheiros realmente estão pressionando pela saída do Fabinho Soldado e estão cobrando cada vez mais forte a nomeação de um novo diretor de futebol estatutário. Na reunião do CORE que aconteceu no dia 29 de outubro, o Fabinho era para ter aparecido nessa reunião para explicar gastos do departamento de futebol, gastos envolvendo a empresa de logística quando o Corinthians joga fora, mas o presidente Osmar Stabile assumiu e acabou indo em seu lugar numa tentativa, pelo menos aparentemente, de blindar o executivo. Mesmo assim, as críticas ao trabalho do Fabinho aumentam por parte dos conselheiros que querem mudanças imediatas. Por enquanto, o Stabile resiste à pressão, garante que até o final do ano não teremos mudanças, mas absolutamente que para o início de 2026, sinceramente, eu particularmente acho muito complicado a permanência do Fabinho. A minha opinião quanto a novamente a essa outra bomba envolvendo conselheiros, Fabinho Soldado e pressão para cima do Osmar Stabile é a seguinte. Primeiramente, para mim isso não é novidade nenhuma. Para mim, sinceramente, eu até acho que até essa pressão, pelo menos aparentemente, tá até um tanto quanto devagar. Mas eu, sinceramente, vejo da seguinte forma: é por isso que o Corinthians está nessa situação. É por isso que muitos já estão pedindo Safiel urgentemente dentro do Corinthians. Safiel ou uma SAF, enfim, a profissionalização do clube. Esses conselheiros que cobram a demissão do Fabinho e querem um diretor estatutário, eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria deles são profissionais extremamente competentes nos seus ambientes de trabalho. Dentro do Corinthians se tornam amadores gigantescos e só prejudicam o clube. Quem que seria hoje um diretor de futebol estatutário que iria dar conta do cargo com excelência? É aí que eu pergunto a vocês. Quem que é preparado para isso hoje? Eu vou falar bem a verdade para vocês. Ao invés de aproveitarem essas reuniões, e o CORE, que é um conselho de orientação, virou na verdade um conselho de pressão, ao invés de aproveitarem essas reuniões para buscarem soluções para pagar as dívidas, buscarem um caminho, encontrarem uma forma que apresente resultados, não, ficam aí brigando e cobrando promessas políticas que o presidente Osmar Stabile fez e agora não está cumprindo. É por isso que o Corinthians está nessa situação. Dívidas de quase 3 bilhões, e é por isso que muitos já cobram urgentemente a Safiel dentro do clube. Esses conselheiros, é por isso que o Corinthians está nessa situação. E enquanto continuar assim, infelizmente, as coisas só vão piorar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês pensam em relação à votação do Conselho? Será que será uma votação aberta e transparente? E sobre a multa que o Corinthians tomou do STJD, o que vocês pensam disso? E essa bomba, mais uma vez, conselheiros pressionando, exigindo a saída do Fabinho. Vocês acreditam que isso é o que prova que realmente o Corinthians necessita se profissionalizar urgentemente? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!